14 e versículo 25. Evangelho de Jesus, o qual escreveu Lucas. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem encontrou, fala: eu vou morar no céu. Vamos ver. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não há podendo acabar, todos os que vieram comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. O qual é o rei que, indo à guerra, a peleja contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si? Com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Fala assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo e me faz entender a tua palavra. Assentando, desocupa as mãos e glorifica o Rei da Glória com bastante palmas e aleluia. Queridos irmãos, estamos diante de uma palavra poderosa, palavra essa, meus irmãos, mais pura do que prata refinada. A palavra do próprio Jesus Cristo, o Verbo, Filho de Deus. A Bíblia vai dizer sobre a palavra acerca da providência. E vai falar, meus irmãos, sobre torre. Eu quero verbalizar a mensagem essa noite falando sobre torre. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver, meus irmãos, que Jesus, quando ele estava vindo de Jerusalém, Jesus encontrou a grande multidão que ia seguindo ele, porque aonde Jesus estava, aonde ele ia, a multidão acompanhava. É bem verdade, você pode ver, você pode ler, você pode compreender, até mesmo que quando Jesus falava que ia atravessar o mar para o outro lado, eu não sei aonde a multidão arrumava tanto barco, que a Bíblia vai dizer que quando Jesus atravessava com o seu discípulo no barco, a multidão acompanhava ele com os barcos. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, a multidão queria sempre ter um encontro com Jesus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, sobre a renúncia. E quando a Bíblia fala sobre renúncia, a gente vai ver, meus irmãos, para a gente seguir Jesus, é necessário, meus irmãos, a gente se renunciar a gente mesmo. A gente, meus irmãos, pegar a nossa cruz e seguir. A gente, meus irmãos, não pode olhar para pai, a gente não pode olhar para mãe, a gente não pode olhar para filho, a gente não pode olhar para patrão, a gente não pode olhar para ninguém. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que o marido é rico, que a esposa é rica, e às vezes vem na igreja, e às vezes não firmou na palavra porque tem medo de perder a boca. Vamos assim dizer, verbalizar para os irmãos entender o que eu quero dizer. O medo de perder, meus irmãos, a oportunidade de outro vir ou de outra vir. Porque se meu esposo vê que eu estou na igreja, que eu renunciei a mim mesmo, eu larguei tudo para seguir a Cristo, ele vai arrumar outra mulher, né? E o marido pensa a mesma coisa, que é dependente um do outro. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que nós temos que ser uma torre forte. Quando se fala de torre, meus irmãos, a gente vai ver que quando a pessoa vai construir uma torre, primeiro a pessoa tem que construir o alicerce, tem que fazer o alicerce. Quem é pedreiro aqui entende, quem conhece de construção civil. A pessoa que vai fazer uma construção, um prédio, uma torre, uma ponte, a pessoa tem que sentar, a pessoa que tem que calcular, a pessoa tem que ver com profundidade, tem que afundar para fazer essa parte.
colocar a viga, para colocar o ferro, para que aquela construção venha, né, pegar aquela sustentabilidade, aquele peso, porque naquela ponte vai passar carro, naquela torre, meus irmãos, a gente sabe que torre ficava em cima dos palácios, as torres, meus irmãos, também ficava, aleluia, perto de Jerusalém, aonde, né, o sentinela ficava vigiando em cima da torre, aonde os inimigos vinham para ir para Jerusalém, o sentinela de longe já vigiava. Por isso, meus irmãos, que Jesus vai fazer essa comparação. Olha o versículo 18: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Não adianta nada, meus irmãos, você vai ver muitas pessoas que pregavam, muitos pastores, que hoje, né, já não prega mais, já se afastou do evangelho, caiu por quê? Porque ele começou rápido demais, não teve aquele alicerce, não teve, meus irmãos, aquela base. Você vai ver a vida de Saul, a Bíblia dá exemplo sobre isso. 2 anos de ministério de Saul, Saul começou muito bem, mas começou, meus irmãos, vir a tempestade, Deus começou a falar com ele, mas ele não tinha, meus irmãos, uma base. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que logo ele desmorona. E a Bíblia vai dizer que um rapaz que tinha 16 anos de idade, a história vai dizer que Samuel foi lá ungir ele. E esse rapaz, esse jovem, ainda muito cedo, ele já tinha uma base. Ele já tinha, meus irmãos, mentalidade de pessoa adulta. A Bíblia vai dizer sobre 5 qualidades louváveis na vida de Davi. Davi, meus irmãos, muito cedo, ele já estava preparando para sentar no reino, para sentar no reinado no lugar de Saul. A Bíblia vai dizer que ele foi ungido, mas se passou 14 anos, porque não é de um dia para o outro, meus irmãos, que a pessoa recebe a sua bênção. Não é de um dia para o outro que a pessoa levanta uma casa, um edifício, uma torre, né? Tem que sentar, tem que calcular, tem que ver os gastos, para que a pessoa não venha parar no meio do caminho, e as pessoas ir fora olhar e falar: olha, está vendo aquele irmão, falei que ele não ia aguentar, a luta veio, a tempestade veio, bateu sobre o barco dele, logo ele desviou, ele não aguentou, porque não tinha estrutura. A vida do homem, da mulher de Deus, tem que ter estrutura, para na hora que vem os ventos, vem a tempestade, vem as correntes, você está de pé. Mesmo as pessoas falam: não vai conseguir, você é como uma palmeira, você balança para um lado e para o outro, mas a sua casa não cai, porque você é exercado na maneira verdadeira que é Jesus. Torre forte é o nome do Senhor, a Ele correremos, o justo estará em alto refúgio. Então em Cantares 4:4 está escrito: o teu pescoço é como a torre de Davi, o pescoço do nosso Deus. Porque, meus irmãos, a Bíblia sempre faz menções da vida de Davi, porque Davi, meus irmãos, ele tinha estrutura. A Bíblia vai dizer, a Bíblia, meus irmãos, não encobre o pecado de Davi. A Bíblia deixa clara, pastor Marcos, os pecados de Davi, para mostrar para mim, para mostrar para todos que estão aqui, que nós somos sujeitos a falha, nós somos sujeitos a erro. Deus não espera que você não peque, Deus ele espera que você se humilha, porque a Bíblia vai dizer que aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará, ou nunca sairá do lugar, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Nos tempos de hoje, é pessoa, meus irmãos, que começa a ir muito bem, mas quando chega no final, ela cai. Não importa como você começa, o importante é como você vai acabar os seus dias. Porque a Bíblia vai dizer que Uzias começou muito bem. Amém. Né? Uzias, com 16 anos de idade, ele foi ungido a rei em Jerusalém, né? E começou a buscar o Senhor no tempo de Azarias, homem entendido de Deus, homem que tinha o Espírito de Deus, de visões, de entendimento, e tudo que Uzias ia fazer, perguntava para, né, Zacarias, perguntando para ele se era de Deus ou se não era dele, ia aquela peleja,
Uzias foi só crescendo, ele foi só adquirindo campo, ele foi só adquirindo riquezas, honra, ao ponto do nome dele chegar até na entrada do Egito. Glória a Deus! E a Bíblia vai dizer que ele subjugava os inimigos dos outros reis. Os outros reis, meus irmãos, batiam continência para Uzias. A Bíblia vai dizer que esse homem, ele faz uma coisa que não competia a ele, competia a linhagem de Arão. Ele começou muito bem, mas no final da vida dele, ele terminou mal. Por quê? Porque ele não se humilhou como Davi. A Bíblia vai dizer que Azarias, o sumo sacerdote, mas 80 sacerdotes, homem de Deus, quando ele estava entrando dentro do templo, viu Uzias com o incensário na mão e falou: Uzias, isso não compete a ti, isso compete da linhagem de Arão, você é da linhagem de Davi, não pega incenso, você não é sacerdote. A Bíblia vai dizer que Uzias, ele ficou nervoso, ele pegou o incensário na mão para jogar no sumo sacerdote. Na hora que ele olha, meus irmãos, a lepra saiu na testa dele. Meus irmãos, o pecado não vem do dia para o outro. Pastores, meus irmãos, que estão na frente da obra, que caem no pecado de adultério, o adultério não começa de um dia para o outro. Aquilo vai maquinando na mente, a pessoa vai construindo aquilo na mente, vai imaginando, na hora que o povo que vê, na hora que vai ver, já caiu no pecado de adultério. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Uzias, ele saiu leproso, mas na verdade a lepra já estava no coração dele. Na hora que ele dá de cara com o sumo sacerdote, mas 80 sacerdotes, com a placa de ouro escrito santidade ao Senhor, meus irmãos, Azarias falou com ele o que ele tinha que fazer, corrigiu ele. Deus está querendo levantar, meus irmãos, no século 21, como Azarias, que não tem medo de apontar o dedo e falar: olha, se você não consertar a sua vida, você vai para o inferno. Se você não consertar a sua vida, se Jesus vier hoje para buscar a igreja dele, você vai ficar aí. O que adianta, meus irmãos, construir, e quando a construção está grande, a torre está grande, de uma hora para outra, na hora que tem um terremoto, na hora que passa um caminhão na rua, ela começa a trincar ao ponto de cair no chão, não adianta. A vida, meus irmãos, tem que ser construída através de oração, através de jejum, vida com Deus e leitura da palavra do Senhor. Na hora que você faz isso, pode ter certeza que o inimigo pode vir, meus irmãos, com uma bandeira que o Senhor levantará ele, meus irmãos. Aleluia, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, se o inimigo levantar com uma corrente de água, o Senhor alvorará contra ele a sua bandeira, porque o Senhor é a nossa torre forte. Amém, Jesus. Jeremias, meus irmãos, no capítulo 6, no versículo 27, o versículo vai dizer: por torre de guarda te pus entre o meu povo. Deus colocou, meus irmãos, Jeremias como torre no meio do povo. Amém. Para declarar ao povo o pecado que estava acontecendo. Então, se você for ver, meus irmãos, o contexto do texto que eu li, a gente vai começar a entender, meus irmãos, o preço para ser um discípulo do Senhor. Ser seguidores, meus irmãos, de Cristo. Tem muitos aí. A Bíblia vai dizer que o chamado é para todos. Jesus morreu para todos. Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Jesus estava dizendo aqui, meus irmãos, o preço para a pessoa ser discípulo de Jesus. Jesus, meus irmãos, quando estava naquela grande multidão, Jesus separou 12 através de oração. 12. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que depois que Judas, ele traiu Jesus, eles lançaram sorte, né, pastor Márcio, e saiu Matias, e ficou no lugar de Judas. Glória a Deus. Mas eles jogaram sorte sem uma construção, sem base de oração. E você vai ler a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, nas 13 cartas paulinas, você não vai ver falar mais o nome desse Matias. Glória a Deus. Você não vai ver falar mais por quê, meus irmãos, porque ele cresceu rápido, mas para cair rápido. Glória a Deus. Mas você vai ver o homem, que ele começou, meus irmãos, lá embaixo. Ele achava que a lei que
e para perseguir os cristãos eram hereges. Eles achavam que o cristianismo era heresia. Mas quando ele teve encontro com Cristo na beira do caminho, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, quando ele chega em Jerusalém, depois que Ananias vai lá, coloca a mão na cabeça dele, depois de 3 dias, ele é batizado com o Espírito Santo, ele fica, meus irmãos, 13 anos fora, porque o povo rejeitou ele. Ele estava criando, meus irmãos, uma base, ele estava criando, meus irmãos, um alicerce, ele estava tendo uma base, meus irmãos, para que o seu edifício fosse crescendo, para que no momento mais difícil da vida dele, ele não vinha se desmoronar. Ele podia, meus irmãos, muito bem ter falado, porque servir a Jesus, apanhando dentro da prisão, ele podia ter falado isso, ele podia ter falado o quê? Servir Jesus, depois desse que eu vim aqui, preso aqui agora, sou açoitado, eles me apedrejaram por causa do Evangelho, porque eu estou falando de Cristo, Jesus me escolheu para isso, para que eu vou servir a Ele? Ele podia ter falado isso, mas a Bíblia vai dizer que nos últimos dias da vida de Paulo, ele chama, meus irmãos, o seu amigo Lucas, e ele vai dizer, todos me abandonaram, mas Lucas esteve comigo, e ele começa a dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que resta do reino do juiz que dará, não só para mim, mas para todos aqueles que temem e guardam a tua palavra. Meus irmãos, eu fiz aqui, meus irmãos, um exegese do texto para te mostrar. Se você estiver construindo, começa, meus irmãos, a fazer uma base sólida. Não faz a sua casa sobre areia, porque qualquer xingãozinho, qualquer palavrinha, tem pessoas que não aguentam sair da igreja, vai para o mundo. Isso, meus irmãos, é crente areia. É crente, meus irmãos, vamos assim dizer, ele é açúcar, não sai quando está chovendo. É crente, meus irmãos, camaleão. Aonde vai, ele vai mudando de cor. Ele está dentro da igreja, está dando glória a Deus, aleluia. Ele está na roda de pagode, ele está dançando pagode. Ele está na roda de escarnecedor, ele está contando piada. Aonde ele vai mudando de cor. Jesus não quer crente camaleão. Jesus quer crente sincero na presença dele. E eu creio que você é sincero, porque se você não for sincero, você não estava aqui. Porque, meus irmãos, quem convence o homem é o Espírito Santo. Você está aqui hoje, é o Espírito Santo que te convenceu de você estar aqui. Porque se a gente for olhar a nossa vontade, eu falo por mim mesmo, não tenho vergonha. Se a gente for olhar o cansaço, se a gente for olhar, meus irmãos, os dias trabalhosos, e a gente levanta 4 horas para trabalhar, chega em casa 5 horas, trabalha até 7 horas da noite em casa, chega na igreja 7h40. Se a gente for olhar, a gente não vem na igreja. Ontem mesmo, meus irmãos, eu fui cortar o cabelo, fui fazer uma compra, dava para eu ter vindo aqui na igreja, mas eu peguei e fui embora, não vim, porque eu estava cansado, mas dava para eu ter vindo, mas eu não vim. Então, meus irmãos, é isso que acontece. Você tem que ter uma base, e a base, meus irmãos, é a palavra de Deus. Porque se você tiver a palavra de Deus no seu coração, pode ter certeza, você pode ganhar o mundo todo. Não importa se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, o importante é que você tenha a palavra, a essência dentro do seu coração. O que adianta, meus irmãos, a pessoa ganhar tudo, ganhar o mundo e não tiver a palavra no coração? Não é Jesus. Eu estou pregando, meus irmãos, a palavra de Deus. Eu estou pregando, aleluia, o cano sagrado. A Bíblia, meus irmãos, ela tem 31.173 versículos. Tem 1.189 capítulos. Ela tem 7.428 promessas que Deus faz para o homem. Mas a maior promessa de todas é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito, para que todos os que creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Fica com essa palavra e que você venha ser uma torre forte, que você venha ser uma pessoa forte, porque isso aqui é carcaça. A gente vai ver muitos homens e mulheres de Deus, quando cai na cama, a pessoa não consegue nem levantar. Mas a beleza, meus irmãos, está por dentro. A coisa mais valiosa está por dentro, não o que está por fora. Porque o que está por fora vai perecer, vai ir para a terra, vai virar pó novamente. Mas o que está por dentro de você
Dinheiro nenhum aqui na terra pode comprar. Joia nenhuma, cara, nem esmeralda, nem safira, nem jaspe, nem diamante, nem esmeralda, nenhuma pedra valiosa pode comprar a tua alma. Então fique com essa palavra e que Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus querido, Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai. Abençoa, Pai querido, a igreja. Pai querido, que nós venhamos, meu Pai, confiar somente em Ti, que o Senhor nos transforma. O Senhor nosso socorro foi presente na hora da luz. O Senhor, meu Pai querido, que nos sustenta. Porque torre, meu Pai, fala de segurança. O Senhor é a nossa segurança, meu Pai. Porque, meu Pai querido, se não fosse o Senhor, nós já tínhamos perdido. Se não fosse o Senhor, nós não tínhamos voltado para trás. Ó Pai querido, guarda a nossa alma, guarda a nossa vida. E continua falando conosco, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, antes de entregar duas revelações que Deus me passou, estarei passando para o segundo pastor local da igreja, fazer aquilo que o Espírito Santo lhe concedeu. Receba um consagrado ao nome de Deus com bastante palma do meu Jesus, quando diga graças a Deus, bate palma para Jesus que Ele merece. Graças a Deus. Olha, são 14 pessoas que você está recebendo de Deus a prosperidade dentro da tua casa. Levanta as mãos para o céu. Isso. Bate palma para Jesus que Ele merece. 8 pessoas aqui. 8 pessoas, o Senhor está me mostrando que vocês são vítimas de inveja. Mas o Senhor está jogando por terra essa inveja. Levanta as mãos para o céu. Essa inveja está impedindo você receber a bênção de Deus. A partir de agora você vai tomar posse da vitória. 8 pessoas. Isso. Bate palma e glorifica a Deus. Diga graças a Deus. Eu quero orar para 5 pessoas aqui, irmãos. Eu estou orando por quantidade, que o Senhor está me revelando por quantidade. O Senhor está mostrando 5 pessoas. Ele está te dando uma resposta aqui nessa noite. 5 pessoas. É um do lado das irmãs e 4 do lado dos irmãos. Levanta as mãos do lado das irmãs primeiro, revelada. Isso. E 4 do lado dos irmãos. Vem. Cadê o outro? Tem mais um aí. Vem